Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar sobre a fração. O que é uma fração? Fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais, sempre em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número em partes iguais, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Como representar uma fração? A fração é uma forma de representar algo dividido em partes iguais. Suponha que tenhamos uma barra de chocolate com 8 pedaços. Observem aqui, a barra de chocolate está dividida em 8 pedaços iguais. Observem que a barra está dividida em 8 pedaços em partes iguais. Imagine agora que foi retirada apenas uma parte dessa barra, um desses pedacinhos. Retirei um pedacinho desse para eu comer, tá? Podemos utilizar a fração para representar essa parte que foi retirada. Essa parte corresponde a um pedaço de 8. Para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor dois números, os quais vamos chamar de numerador e denominador. Sempre nas frações, nós utilizamos esse tracinho aqui no meio. Quando ele não está aqui no meio, ele está traçado assim de lado. Entenderam? Geralmente a gente vê ele aqui no meio, mas também nós podemos ver ele traçado assim de lado, tá? Esse tracinho significa divisão. O número que está acima do traço é chamado de numerador. Foi a parte que nós retiramos, a parte que eu peguei para comer, a parte que está pintada. O número que está abaixo do traço é chamado de denominador, tá? Ele significa em quantas partes a minha barra de chocolate foi dividida, em quantas partes o inteiro foi dividido, tá bom? O denominador é o termo da fração que indica o número de partes em que será dividida uma determinada quantidade, enquanto que o numerador, que é o de cima, é o número de partes que usamos dessa quantidade que acabou de ser dividida. Vamos ver agora a leitura de frações. A fração, gente, eu não leio ela normalmente igual aos outros números. Não por acaso, o denominador é o termo que dá nome à fração, ou seja, o número de baixo é o termo que dá nome à fração. O número de cima a gente lê normalmente, igual a gente lê os outros números, mas o de baixo não. Se for 2, a gente fala meio, se for 3, a gente fala terço, se for 4, a gente fala quarto e assim sucessivamente. São exemplos de nomes aplicados em função do denominador. Ao lermos uma fração, a leitura do numerador é realizada de forma direta, ou seja, normalmente. Já a leitura do denominador, que é o número de baixo, segue as regras descritas abaixo. Por exemplo, 1 sobre 2, a gente lê 1 meio. Ó, 1 meio. O 2 na fração sempre ele vai ser chamado de meio, quando ele está embaixo. Ó, 1 meio. Agora aqui, ó, outra fração. 2 sobre 3, a gente lê 2 terços. O número de cima a gente fala normalmente, ó, 2, e o de baixo a gente muda, ó, 2 terços. 3 sobre 4, 3 quartos. 2 sobre 5, 2 quintos. 1 sobre 6, 1 sexto. 4 sobre 7, 4 sétimos. 6 sobre 8, 6 oitavos. 5 sobre 9, 5 nonos. A partir do 10, a leitura da fração fica diferente. Ó, o 10 é chamado de décimo. 1 décimo. Se tiver 2, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos. O número de cima nunca muda, sempre o que muda é o de baixo, tá? A fala do número de baixo. Então, quando tem 100, a gente lê 1 centésimo, ou 2 centésimos, 3 centésimos, 20 centésimos. Quando tem 1000, é 1 milésimo, 2 milésimos, 50 milésimos, tá?
Sempre que o mil está embaixo, a gente lê milésimo. 1 milésimo. E a partir do 11, a gente lê o número normalmente e acrescenta a palavra avos na frente. Não é avós, avos, tá? Ó, esse número aqui, 6, 21, avos. Se for 12, vamos dizer assim, 2 sobre 12. 2, 12 avos. Se for 20, 1 sobre 20, 20 avos. Entenderam? Se for 50, 1 sobre 50 avos. Tá bom? Então, do 11 até o 99, a gente coloca a palavra avos na frente. Só muda o 10, o 100 e o 1000. O 10 é décimo, o 100 centésimo e o 1000 milésimo. Tá? Entenderam? Agora eu vou deixar aqui uma mensagem para vocês. Não se pode falar de amor sem educação. Paulo Freire. Uma boa aula para vocês e boa atividade.